Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos dar sequência aí à aula passada. E na aula passada nós falamos da fisiopatologia, né, das síndromes coronarianas agudas, da sua importância, dos tipos de apresentação das síndromes coronarianas agudas, angina instável, infarto sem supra do segmento ST e infarto com supra do segmento ST. Falamos dos exames que a gente utiliza para o diagnóstico, eletrocardiogramas, enzimas cardíacas. Vimos a importância das unidades de dor torácica, né? Seguir um protocolo para a gente, de fato, verificar se a pessoa tem uma síndrome coronariana aguda ou não, até para que a gente possa liberá-la para casa sem risco dela estar diante de um quadro grave. Então, nós vamos dar seguimento hoje falando principalmente do tratamento das síndromes coronarianas agudas. Então, se a gente for seguir esse fluxograma, e é o fluxograma que a gente vai seguir nas unidades de dor torácica, acaba sendo o mesmo que eu já falei anteriormente, mas vale a pena a gente recordar. Então, o paciente chega num pronto-socorro com dor torácica, ou seja, com sintomas que podem sugerir uma síndrome coronariana aguda. E a partir daí, esse paciente pode percorrer qualquer um desses caminhos que esse fluxograma apresenta. Ele pode ter, por exemplo, um diagnóstico não cardiológico, ou seja, um diagnóstico diferencial de dor torácica não isquêmica, ou seja, é aquele paciente que chegou com dor torácica, mas na hora que nós vamos colher a história dele, é aquele paciente que tem dor torácica, ventilatório dependente, associado a tosse, febre, expectoração, e aí eu faço um raio-x de tórax e vejo que ele tem uma consolidação, então eu estou diante de um quadro, possivelmente, de pneumonia, uma dor torácica causada por um processo infeccioso. Então eu acabo chegando num diagnóstico não cardiológico, e sim um diagnóstico pneumológico, respiratório, para esse paciente. Eu posso conversar com ele e acabar verificando que esse paciente tem uma angina estável, que foi tema das aulas passadas, ou seja, doença coronariana crônica. Eu fui perguntar para ele, ele falou que teve dor no peito, mas foi uma dor no peito desencadeada pelo esforço físico e que melhorou com o repouso e que agora ele já não sente mais nada e que isso já vem acontecendo há algum tempo, quando ele se esforça, ou seja, eu consigo, através da minha história, identificar que, na verdade, o que ele tem é uma doença coronariana crônica, uma angina estável, e não uma síndrome coronariana aguda. Ou então eu posso cair em duas possibilidades. Ou uma possível síndrome coronariana aguda, se a história clínica, os fatores de risco, a caracterização da dor, enfim, tudo isso me levar a crer que eu possa estar diante de uma síndrome coronariana aguda, ou possível, ou já pode ser uma síndrome coronariana aguda definida. Quando que eu tenho uma síndrome coronariana aguda definida? Especialmente se eu tiver o infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Como nós vimos lá na aula passada, se eu faço o eletrocardiograma nos 10 minutos iniciais da chegada desse paciente ao pronto-socorro, e o eletro já me mostra um supradesnivelamento do segmento ST compatível com um infarto agudo do miocárdio, já está definido o que está acontecendo, e eu já sei, já falei com vocês, que pela fisiopatologia isso representa um trombo oclusivo, que está ocluindo totalmente a coronária, e por isso eu preciso tratar rapidamente esse paciente, eu preciso desobstruir rapidamente essa coronária para restabelecer fluxo e reduzir mortalidade, dano miocárdio e restabelecer o fluxo coronariano. Então aqui, ó, muito bem, se já definiu com infarto com supra, e aí eu vou avaliar a terapia de reperfusão, como é que eu vou fazer, igual a gente vai discutir agora nas opções de tratamento. Eu posso
ter definida já uma síndrome coronariana aguda sem supra do segmento ST, ou seja, aquele paciente que tem uma dor típica, bem característica, e na hora que eu faço um eletro, eu observo, por exemplo, um infradesnivelamento do segmento ST, ou uma inversão da onda T muito sugestiva de isquemia miocárdica, ele tem uma dor persistente, ele tem os marcadores de necrose miocárdica positivos, ou seja, então eu avaliei esse paciente, o eletro é sugestivo de síndrome coronariana aguda, as enzimas são alteradas, a dor é característica, então muito bem, eu tenho uma síndrome coronariana aguda definida, né, e aí eu vou tratar ele com internação hospitalar, de acordo com o fluxograma das síndromes coronarianas agudas sem supra do segmento ST. Ou então pode ser que o eletro inicial não seja muito elucidativo, que os marcadores cardíacos não tenham se alterado inicialmente, então eu vou manter uma observação desse paciente durante pelo menos 12 horas para eu tentar definir se ao longo dessa observação houve alteração do eletro, alteração de enzima, mudança da característica da dor para que eu consiga definir se ele tem síndrome coronária ou se não tem, e aí eu consigo mandá-lo para casa. Então eu vou seguir de alguma forma esse fluxograma, ou seja, definindo que é, ou depois de vários exames eu posso confirmar ou posso descartar, como nós explicamos no protocolo de dor torácica. E esse slide fala basicamente a mesma coisa. E lembrar que existem vários scores de risco, que são aqueles scores que são aplicados para avaliar qual a chance desse paciente ter, de fato, uma síndrome coronariana aguda, e, além disso, qual é o risco desse paciente complicar diante da presença dessa síndrome coronariana aguda. Por que esses scores? Aqui eu estou mostrando um score que é clássico, que é o score de time, mas existe score de Grace, existe o score de Hart, ou seja, então existem vários tipos de score, eu não trouxe todos aqui, porque isso hoje é facilmente acessível no telefone, né, nas calculadoras de risco. A gente vai alimentar com algumas perguntas, cada um dos scores utilizam alguns parâmetros distintos, mas tudo isso visando entender se esse paciente tem uma síndrome coronariana aguda, ele é um paciente que tem baixo risco, risco intermediário, ou é um paciente que tem um alto risco de complicar diante dessa síndrome coronariana aguda. E por que esses scores são importantes? Além de nos ajudar a ver o prognóstico desse paciente, muitas vezes esses scores nos auxiliam como que nós vamos conduzir esse paciente numa internação hospitalar. Vamos imaginar que chega lá no meu pronto-socorro, ali no Ibiapaba, 3 pacientes com síndrome coronariana aguda na mesma tarde. E isso não é incomum de acontecer. E aí eu tenho que avaliar esses 3 pacientes, eu tenho que estabelecer qual paciente que vai primeiro para a hemodinâmica, para fazer um cateterismo, por exemplo. Se eu tenho uma única vaga de CTI disponível, qual paciente vai para o CTI? E para que a gente tome essas decisões, já que muitas vezes a gente não consegue atender de maneira adequada, na velocidade desejável, todos os pacientes, a gente tem que basear em alguns scores de risco para a gente priorizar os pacientes mais graves, né, para que esses sejam atendidos mais prontamente, que consigam a vaga, por exemplo, de terapia intensiva, já que são pacientes de mais alto risco. Então, é baseado em scores clínicos que nós vamos conduzir esses pacientes caso não haja disponibilidade de exames ao mesmo tempo, disponibilidade de leitos de internação, leitos de terapia intensiva, enfim. Então, é baseado em scores de risco que nós vamos avaliar quem nós vamos priorizar no nosso atendimento. Tá? Então, além de dar o prognóstico, nós utilizamos muitas vezes para essas tomadas de decisão. Então, só para você ver aqui um exemplo, não precisam decorar esse score, mas vejam vocês aqui que, de acordo com algumas perguntas, a gente vai atribuir um ponto a cada uma e o score vai de 0 a 7, são 7 questões. Se eu tiver 0 a 2 é risco baixo, 3 e 4 risco intermediário e 5 e 7 risco alto. Então, vai depender
do número de fatores de risco, da idade do paciente, do tipo de angina, das alterações do eletro, das enzimas cardíacas, tudo isso vai predizer, de acordo com quanto mais alterações esse paciente apresentar, mais pontos ele ganha, maior é o risco, pior é o prognóstico desse paciente. Tá? Então é importante a gente utilizar os scores de risco. E muito bem, e aí nós vamos seguir, então, a partir do momento que a gente define que esse paciente tem uma síndrome coronariana aguda, nós vamos estabelecer o tratamento desse paciente. Então, nós vamos diferenciar o tratamento em basicamente duas estratégias. Uma no paciente que tem angina instável ou infarto sem supra de ST. Esses dois pacientes vão ser tratados de maneira muito semelhante. Vão ser pacientes que vão ser internados, vão ser pacientes que nós vamos introduzir uma série de medicamentos e vão ser pacientes que nós vamos, em algum momento, pedir um cateterismo para ele. Mas não precisa ser um cateterismo de extrema urgência, como acontece na síndrome coronariana com supra do segmento ST. Por que isso? Porque tanto na angina instável como no infarto sem supra, a fisiopatologia é trombo suboclusivo, ou seja, esse trombo ainda não ocluiu completamente a luz do vaso, ainda tem fluxo para aquele miocárdio. Então, o que nós devemos fazer e priorizar nesses pacientes é entrar com uma série de medicamentos que vão evitar que esse coágulo de sangue continue crescendo, progredindo, agregando plaquetas, agregando fatores de coagulação e com isso venha a talvez se transformar num infarto com supra, caso esse trombo em algum momento oclua completamente a passagem, interrompa completamente a passagem de sangue para o miocárdio. Então são pacientes que vão ter um manejo hospitalar, muitas vezes internação em unidade de terapia intensiva, se isso for possível, porque são pacientes de alto risco. Lembrar que síndromes coronarianas agudas são quadros graves, potencialmente fatais, são pacientes que requerem um cuidado intensivo, então nós vamos introduzir uma série de medicamentos e em algum momento, pode ser dentro das 12, 24, 48 horas, nós vamos solicitar um cateterismo para esse paciente para ver o grau de obstrução, a localização da obstrução e possivelmente tratar esse paciente. Mas o mais importante é a gente entrar com uma série de medicamentos. Já na estratégia do infarto com supra, eu já falei com vocês, a prioridade é abrir rapidamente aquela artéria. Então, nós vamos ver duas estratégias. Ou nós vamos dar o trombolítico, que é um medicamento na veia que vai dissolver aquele coágulo, ou nós vamos fazer um cateterismo e, na sequência, uma angioplastia para poder desobstruir aquela coronária que está entupida. Então, nós vamos ter tratamentos um pouco distintos entre angina instável e infarto sem supra e o infarto com supra do segmento ST. Então, muito bem, toda vez então que o paciente chegar com dor torácica sugestivo de isquemia, que a gente já estiver pensando pelos fatores de risco, pela característica da dor, esse paciente já pode receber uma aspirina ou AS, que é o ácido acetil salicílico, de 200 miligramas macerado, ou seja, moído, que esse paciente vai mastigar ou vai engolir. Por que isso? Porque essa é a estratégia que mais reduziu a mortalidade dos pacientes com síndrome coronariana aguda, a utilização do ácido acetil salicílico. Mas e se depois a dor era sugestiva, mas depois eu verifiquei, fiz eletro, fiz enzima, acompanhei e acabei chegando à conclusão que não era síndrome coronariana aguda nada. E aí, esse paciente tomou a aspirina, qual o problema? Nenhum problema. É preferível a gente utilizar uma medicação que tem um potencial muito grande, caso seja realmente uma síndrome coronariana aguda. Agora, se não for, nenhum problema vai trazer se esse paciente tomar 2 comprimidos de AS de 100 miligramas. Vamos lembrar que a gente usa, às vezes, a aspirina de 500 miligramas como anti-inflamatório, para melhorar a dor, para melhorar a inflamação. Essa dose mais baixa, ela tem um poder antiplaquetário, mas não, e isso não vai trazer um risco aumentado para esse paciente.
A partir daí eu vou ter o eletro, né? A dor está sugestiva, eu já vou dando um AS até que eu providencie o eletro, e aí o eletro vai me dar a informação que eu preciso. É supra de ST? Muito bem, aí eu vou correr para poder abrir essa artéria. É infra, é inversão de T ou eletro normal, aí eu vou alocar esse paciente na unidade doutorácica até que eu consiga definir o que está acontecendo. É basicamente isso que a gente faz nesses pacientes. E em todos eles, independente do que a gente estabelecer como diagnóstico definitivo, esses pacientes vão receber uma série de medicamentos, uma série de medidas que nós vamos citar uma por uma, que são importantes na evolução e no tratamento das síndromes coronarianas agudas. Primeira coisa que esse paciente ele deve ser monitorado, aqui a gente vai chamar primeiro em medidas gerais, ou seja, esse paciente é colocado numa maca, em repouso, com uma monitorização eletrocardiográfica contínua, além de oximetria contínua, além de pressão arterial contínua, ou seja, esse paciente vai estar todo monitorizado para ver pressão, frequência cardíaca e o eletro. Ele vai receber oxigênio de acordo com a necessidade e vai receber um acesso venoso para possível administração de drogas, enfim. Então, esse paciente ele está ali já monitorizado, acompanhado, com um acesso venoso adquirido para que a gente possa acompanhar esse paciente. A partir daí, lembrar que esse paciente está na vigência de isquemia, e isquemia gera dor. Então, a gente precisa trazer alívio para esse paciente, nós precisamos trazer conforto para esse paciente. E aí nós temos 3 estratégias. Ou podemos usar nitratos, que são vasodilatadores, que podem melhorar o fluxo coronariano e com isso melhorar a dor. Podemos usar a morfina, que é um analgésico potente, que também pode trazer conforto para o paciente. E podemos usar beta-bloqueadores, que além de reduzir frequência cardíaca, aumentar tempo de diástole, também melhora a perfusão coronariana e com isso a gente pode melhorar a dor do paciente. Então, as primeiras medidas visando principalmente trazer conforto para o paciente. Lembrar que nenhuma dessas medidas modificam a mortalidade dos nossos pacientes, mas trazem conforto, diminuem a dor e com isso o paciente fica mais confortável para receber todo o tratamento. Tá claro? Então a gente também tem essa preocupação. Depois, a partir aqui do terceiro, nós vamos entrar com uma terapia que é eficaz em reduzir a mortalidade desses pacientes. Então nós vamos entrar com a terapia antiplaquetária, que é constituída basicamente por 2 classes de antiplaquetário. A aspirina e o clopidogrel, e aqui nós vamos ver para frente que tem algumas novidades, algumas drogas mais recentes da mesma classe do clopidogrel, que seria antiplaquetários capazes de evitar a progressão do trombo e reduzir a evolução da síndrome coronariana aguda. Aqui tem os inibidores do receptor 2B3A, que são muito utilizados durante a angioplastia, durante o cateterismo, mas não são utilizados na emergência porque são antiplaquetários endovenosos. São muito úteis na hora do implante do stent, a gente vai comentar para frente. Além de antiplaquetários, a gente também vai entrar com anticoagulantes, ou seja, nós também, além de inibir as plaquetas, nós também queremos inibir os fatores da coagulação que estão ativados na formação do trombo que causa a síndrome coronariana aguda. E aí a gente tem 3 opções de anticoagulantes, e aí a gente vai detalhar qual é o melhor. Temos heparina não fracionada, a heparina fracionada, que é a de baixo peso molecular, e os inibidores da trombina. Tá? Então a gente escolheria um desses aqui, não usa todas essas classes, seria uma delas, para entrar como terapia anticoagulante. E em quinto lugar, a gente entra com outras medicações que já se mostraram benéficas em reduzir a mortalidade desses pacientes. E aí aqui são as estatinas, né, e os inibidores de ECA. Todas essas 2 classes de medicamentos ajudam a estabilizar a placa, têm efeitos antiplaquetários, antitrombóticos, anti-inflamatórios, reduzem remodelamento ventricular, reduz colesterol, parará, parará. Então, são drogas que também devem ser utilizadas porque mostraram-se benéficas no cenário da síndrome coronariana aguda. Certo?
Então, independente do tipo de síndrome coronariana aguda, seja angina instável, seja infarto sem supra, seja infarto com supra, essas medidas, o uso desses medicamentos vão ser utilizados em todos os pacientes, porque mostraram benefício de reduzir a mortalidade. Tá? Então, a partir do momento que eu defino o diagnóstico, eu entro com todos esses remédios para a gente poder controlar o processo da síndrome coronariana aguda que está em evolução. Então, vamos falar de algumas medidas gerais, né? A oxigenoterapia, a gente vai entrar principalmente em pacientes que estão com a saturação mais baixa, os pacientes que saturam bem não precisam receber oxigênio. Nós vamos usar morfina se esse paciente tiver dor intensa, ou seja, se o paciente não tiver uma dor tão importante, tiver uma dor leve, uma dor suportável, ele ainda que esteja na vigência da síndrome coronariana aguda, ele não precisa receber morfina, tá? E oxigênio, lembrar que ele pode ser deletério, né, após as 6 horas, então a gente vai usar só nas primeiras 6 horas, aí aqui a classe de indicação já começa a ficar bem baixa, uma classe de indicação 2B com nível de evidência C, então com isso o oxigênio é utilizado nas fases iniciais, porque já tem estudos mostrando que o uso prolongado de oxigênio, além das 6 horas iniciais, podem aumentar a vasoconstrição coronariana e isso poderia piorar a isquemia, tá? Lembrar que a gente não pode usar anti-inflamatórios, a não ser aspirina em dose antiplaquetária, porque já se mostraram podendo piorar o quadro de síndrome coronariana aguda, por isso é classe 3, ou seja, são proscritos, proibidos, não devem ser utilizados no cenário da síndrome coronariana aguda. A ASI clopidogrel, essa dupla de antiplaquetários, deve ser, vejam vocês, classe 1 de indicação, nível de evidência A, para utilizar em todos os pacientes, porque trazem grandes benefícios, inibindo as plaquetas e, com isso, inibindo o aumento da progressão do trombo que se formou sobre a placa e que está obstruindo o fluxo de sangue. Então, nós vamos utilizar em todos os pacientes. Surgiu recentemente outros inibidores da P2Y12, o clopidogrel é inibidor da P2Y12, que é o mais consagrado, é o mais antigo, é o mais estudado, mas atualmente surgiram outros dois, é o ticagrelor, o nome comercial, o único que existe é Brilinta, e o prasugrel, que o único que existe é o Efiente, que são opções ao uso do clopidogrel. Cada uma dessas medicações tem benefícios próprios em cenários específicos, então a gente não vai entrar nesses detalhes, né, mas são drogas mais modernas e que podem ser utilizadas em cenários específicos. Mas, de uma maneira geral, o que precisa ser lembrado por vocês é que a gente sempre vai utilizar a aspirina associada a algum inibidor de P2Y12, seja ele clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel, sendo o clopidogrel de longe o mais utilizado, o mais comum, o mais barato, o mais acessível, então é o que é amplamente recomendado, ainda que tenham essas duas novas medicações que têm indicações mais específicas. Além disso, a gente vai entrar com os anticoagulantes, que também vão ajudar para evitar a progressão daquele trombo. E aí nós temos alguns que são recomendados, seja a heparina não fracionada, que é a heparina administrada em bomba de infusão, ou seja, menos utilizada pela dificuldade de administração, que precisa de dosagem de PTTA para controle do nível de anticoagulação, então ela tem sido cada vez menos utilizada, e o que vocês vão ver em todos os lugares, sendo utilizado de maneira muito ampla, é a heparina de baixo peso molecular, que é a enoxaparina, o nome comercial mais conhecido é o Clexane, que é uma medicação realizada subcutânea no abdômen e que a gente não precisa dosar fazer dosagem de nenhuma alteração de coagulação, de fenômeno da coagulação, para observar a sua eficácia. Ela é bem conhecida, a gente vai calcular a dose dela baseada no peso do paciente, e com isso a gente consegue administrar
trazer um efeito anticoagulante importante sem precisar de uma monitorização mais intensa e mais constante, que às vezes traz muito problema aí no acompanhamento desses pacientes, tá? Então, a enoxaparina é a mais utilizada. Temos também o Fondaparinux, que também tem nos estudos clínicos uma grande indicação, talvez seja até melhor do que a enoxaparina, mas o custo dessa medicação é muito alto, e com isso ela não pegou nos hospitais de uma maneira geral. E a gente observa que mesmo os hospitais privados de pacientes com poder aquisitivo maior, o Fondaparinux acabou não sendo incorporado na rotina, porque o preço dele é muito caro, e a enoxaparina se mostrou tão eficaz quanto ele, então a gente utiliza na maioria das vezes. Tá? Então, enoxaparina, essa é a dosagem, 1 miligrama por quilo, recomendada quando o Fondaparinux não está disponível, e ele quase nunca está disponível. Além disso, a gente pode usar os beta-bloqueadores, mas lembrem, os beta-bloqueadores aqui, na fase aguda, é muito mais para resolver a isquemia. Claro que depois a gente tem até uma indicação do uso do beta-bloqueador após a alta hospitalar, porque mostrou reduzir mortalidade nos pacientes. Mas, às vezes, a gente não precisa entrar nas primeiras horas, a menos que o paciente tenha um quadro de angina refratária e não tenha nenhum sinal de choque cardiogênico, enfim. Então, beta-bloqueador é uma opção, mas não vai ser introduzido imediatamente. Já o Zieca, vejam vocês, o uso de rotina em todos os pacientes desde as primeiras 24 horas do quadro, ou seja, classe 1A. Devemos, para todos os pacientes com síndrome coronariana aguda, introduzir os inibidores de ECA para que a gente reduza a mortalidade desses pacientes, e essa prescrição vai seguir após a alta hospitalar, como nós vamos ver nos últimos slides. Já os BRA, os estudos não são tão robustos como no IECA. Nós vamos usar BRA se o paciente não tolerar IECA, ou seja, porque tem tosse, já tem algum relato de alergia à IECA, aí a gente pode utilizar o BRA como substituto do IECA, tá? Lembrar que IECA é a droga de escolha. E as estatinas? Nós vamos introduzir em todos os pacientes, claro que visando uma redução importante do LDL, mas lembrar que as estatinas, além de terem esse efeito de reduzir o colesterol, elas são drogas que têm poderes anti-inflamatórios, antiplaquetários, antitrombóticos, então ela tem benefícios outros que, por isso, aumentam e reforçam ainda mais a sua utilidade na síndrome coronariana aguda, tá? O inibidor da glicoproteína 2B3A, como eu falei com vocês, é um antiplaquetário de uso venoso que vai ser utilizado lá na sala de hemodinâmica, pelo hemodinamicista, que é aquele cardiologista que faz o cateterismo, que faz a angioplastia. Então, nós não precisamos entrar em detalhes da utilização dessa droga, porque nós, como médicos de pronto-socorro, generalistas ou cardiologistas não intervencionistas, a gente não prescreve essa medicação. Eu só trouxe para mostrar para vocês que elas existem. E é óbvio que toda vez que nós vamos entrar com qualquer medicação, a gente precisa conhecer os efeitos colaterais, conhecer as contraindicações, para que a gente não traga mais problema do que benefício. Né? Então, óbvio, se é um paciente que está lá com infarto e tem dengue, nós não vamos entrar com a porque a aspirina pode aumentar o sangramento do paciente com dengue. Ou então ele chegou e tem uma úlcera péptica sangrante, conhecida, ou está até internado com isso e vem desenvolver uma síndrome coronariana aguda. Claro, nós não vamos usar um antiplaquetário, um anticoagulante num paciente que já está sangrando. Então, nós precisamos conhecer as indicações das medicações. Por exemplo, uma mulher que esteja grávida e faz uma síndrome coronariana aguda, nós não podemos usar inibidor de ECA nem BRA em grávida, porque tem efeito teratogênico. Então, nós não vamos utilizar. Ou seja, está aí a lista de remédios que devem ser utilizados. Mas, obviamente, nós temos que respeitar as contraindicações, os efeitos colaterais, conhecer cada uma das drogas, para a gente não trazer mais problema do que benefício quando prescrevê-las. Tá? Muito bem. Então, eu tracei aí
uma estratégia de tratamento ampla, geral, e que serve para todos os pacientes com síndrome coronariana aguda. Vou repetir: dupla antiagregação plaquetária, AS e clopidogrel. Anticoagulantes, aí principalmente a enoxaparina. Beta-bloqueador, inibidor de ECA e estatinas. Então, essas classes de medicamento vão ser introduzidas para todos os pacientes. Ah, mas e se o meu paciente tiver com infarto com supra de ST? Aí, além de entrar com todas essas drogas, eu preciso fazer rapidamente a reperfusão, ou seja, eu preciso abrir essa artéria coronariana que está completamente ocluída. E aí, eu acabo tendo duas estratégias. Fibrinolítico, que é uma medicação injetada na veia e que vai dissolver aquele coágulo lá na coronária, ou fazer rapidamente uma intervenção coronariana, o que é a angioplastia primária, que a gente chama, com o objetivo de abrir essa artéria, que também é uma outra estratégia possível. E aqui eu trago um quadro que compara quando que eu vou preferir usar fibrinolítico e quando eu vou preferir usar a angioplastia. E o recado que eu trago desse quadro é o seguinte: aqui tem várias informações de tempo, alguns detalhes que são importantes para o cardiologista conhecer. Mas o resumo da ópera é o seguinte: se o seu serviço dispõe de um centro de hemodinâmica capaz de fazer a angioplastia primária, esse é a opção mais adequada. Por quê? Porque tem uma eficácia maior em abrir a artéria, em mantê-la aberta, com menor nível de complicação e com maior taxa de sucesso. Então, sempre que possível, nós vamos utilizar a angioplastia. Por exemplo, o Hospital Ibiapaba, aqui em Barbacena, é a referência de toda a macro-região para receber pacientes com síndrome coronariana aguda. Então, se o indivíduo tiver em Lafayette, infartou, vem para Barbacena. Se ele tiver em São João del Rei, infartou, vem para Barbacena. Carandaí, Ressaquinho, ou seja, todo o nosso entorno vai vir para Barbacena, para o Ibiapaba, porque é a referência da macro-região para esse procedimento. E nós temos equipe treinada, centro de hemodinâmica, capaz de realizar a angioplastia primária. Então, essa é a opção para os pacientes que estão próximos a Barbacena. Se a pessoa em Belo Horizonte, tem centro em Belo Horizonte. Em Juiz de Fora, tem centro em Juiz de Fora. Então, cada região vai receber pacientes do seu entorno. Agora, vamos imaginar que o paciente está lá numa cidadezinha, lá do Maranhão, onde o primeiro centro que tem angioplastia vai ser a 5 horas de viagem de carro para que ele chegue naquele centro. Ou seja, a distância a ser percorrida é muito grande. Esse paciente talvez vá perder muito tempo para ter a sua artéria aberta. Nesse caso, nesse cenário, e em qualquer cenário que o tempo de transferência for maior do que 2 horas, vale a pena a gente usar o fibrinolítico. Ou seja, se eu calcular que eu vou, para transferir o meu paciente, para que ele consiga fazer uma angioplastia, eu demore mais do que 2 horas, vale a pena eu tentar fazer o trombolítico aqui no meu serviço, tá? Mas se a taxa de transferência for menor do que isso, então vale a pena a gente transferir e tentar a angioplastia primária, tá? Então, existem essas duas alternativas, mas sempre vai ser preferida a angioplastia e nós vamos utilizar o trombolítico em exceções. Por exemplo, isso acontece às vezes em Barbacena. A máquina de hemodinâmica estragou. Não tem jeito. O aparelho não funciona. Se o paciente chegar infartado dentro do Hospital Ibiapaba, mesmo sendo um serviço de referência, não tem máquina para fazer o procedimento, esse paciente vai receber um trombolítico. Seria um outro motivo para a gente optar pelo uso do trombolítico em detrimento do uso da angioplastia. Tá claro? Isso é um resumo da ópera. E aqui esse quadro, esse slide é muito bonito e é muito interessante porque ele mostra 4 etapas da evolução de um infarto com supra do segmento ST. Vamos começar aqui no quadro A,
aonde está lá, bonitinho, meu paciente, feliz da vida, não sentia nada, não tem nenhum sintoma. O eletrozinho dele é lindo, bonito, normal, tá tudo certinho. Vejam vocês aqui, ó, o segmento ST, tá aqui até em negrito aqui, mostrando o segmento ST, está na linha de base, está bacana, então é um eletrocardiograma normal. Esse meu paciente estava lá com uma plaquinha lá dentro da coronária dele, aí uma plaquinha de uns 30, 20, 40, 50%, não sei definir exatamente o tamanho da placa, mas ele tinha lá sua plaquinha, ele estava vivendo a vida dele feliz e contente. De repente, o que acontece? Existe uma ruptura da capa fibrosa dessa placa e vai haver a exposição do material intraplaca aos fatores de coagulação e às plaquetas. Rapidamente, agudamente, o que acontece? Há uma formação de um coágulo de sangue rico em fatores de coagulação e plaqueta que vão obstruir a passagem do sangue, ou seja, não passa mais sangue para o miocárdio que essa coronária nutria. A partir daí, o que vai acontecer com esse paciente? Dor torácica aguda, súbita, intensa, em aperto, associada a náusea, sudorese, vômito, dispneia, mal-estar, sensação de morte iminente, uma dor intensa. E esse paciente, o que acontece com o eletrocardiograma dele? Vejam vocês o segmento ST, que estava aqui na linha de base, ele foi lá para cima. E esse paciente corre, então, para o hospital, porque está tendo uma dor intensa, acha que está infartando, chega lá no pronto-socorro e a gente faz o eletro e vê este eletro aqui. E com a dor intensa, aguda, com náusea, com sudorese, a gente vai fazer o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Estou lá na porta do meu Ibiapaba, sei que lá tem um serviço de hemodinâmica, o que eu vou fazer para esse paciente? Vou entrar com todas aquelas medicações que eu já falei, anticoagulante, vou dar AS, vou dar clopidogrel, vou dar a enoxaparina, vou dar IECA, vou dar estatina, vou dar beta-bloqueador, vou entrar com os remédios todos e já aviso lá, ó, estou levando o paciente que a gente precisa abrir essa artéria rapidamente. O cardiologista que está lá na hemodinâmica, ele vai fazer um cateterismo, através da artéria do braço, a artéria radial ou a artéria femoral, ele vai introduzir um catéter, faz um cateterismo rápido, identifica a artéria que está obstruída, isso o eletro já me deu pistas de qual é a artéria obstruída, e aí ele vai passar aqui lá um fio guia, vejam vocês, passa por dentro do coágulo, e aqui, desinsuflado, está um balonete, que esse paciente, o médico vai insuflar esse balonete e esse balonete vai liberar o stent, que é essa malha metálica, que vai abrir, vai espremer esse coágulo, vai espremer a placa e vai abrir essa artéria, o sangue vai voltar a fluir aqui pelo interior desse stent. Então, na hora que abre essa coronária, rapidamente o paciente começa a ter uma resolução do seu quadro de dor, a gente começa já a ter uma redução do supra, ou seja, é uma tendência o segmento ST retornar para a linha de base, e esse paciente foi adequadamente e rapidamente tratado, e com isso eu espero que ele tenha poucas sequelas, já que se eu instituir o tratamento rápido, foi eficaz, talvez ele tenha perdido pouco músculo cardíaco, a chance de evoluir com insuficiência cardíaca pós-infarto vai ser menor, a chance de arritmias menor, a chance de morrer por conta dessa síndrome coronariana aguda também vai ser menor. Tá claro? Então, este é o objetivo. Ah, não, mas e aí? Ele chegou nesse cenário aqui, eu não tenho angioplastia, não tenho um serviço disponível. Então, nesse momento aqui, eu vou pegar uma veia no braço do meu paciente, injetar o trombolítico, esperar que o trombolítico venha aqui e consiga dissolver parte desse coágulo para restabelecer o fluxo. Lembrando que o trombolítico, ele por lisar o trombo, por destruir o trombo, ele tem um alto poder de aumentar sangramentos difusos. Então, como complicação, esse paciente pode ter sangramento intestinal, sangramento em sistema nervoso central, sangramento gengival, parará, que são algumas complicações que esse paciente pode evoluir. Por isso que a gente prefere a angioplastia, porque nós vamos até o ponto onde está o problema, a gente
destrói a placa, destrói o trombo, sem aumentar o risco de sangramento desses pacientes, tá? Mas tem que ter o serviço disponível. Então, aqui a gente mostra, nesse slide, toda a evolução da síndrome coronariana aguda, desde o paciente que estava lá tranquilo, sem nada, até o processo agudo e até o tratamento realizado de maneira eficaz. Tá claro? Outra opção, ali eu dei a opção do trombolítico, da angioplastia e, claro, já falei a opção do fibrinolítico. Existem alguns tipos de fibrinolítico, aqui estão as dosagens, ninguém precisa saber isso, né? Só saber que existe. Essas dosagens vão ter que ser revistas e à medida que cada um trabalhar num serviço que precise utilizar essas medicações ou não, mas importante conhecerem que é uma opção, tá? E por último, eu tendo feito tudo, acompanhei meu paciente, eu preciso fazer uma prescrição para esse paciente ir de alta hospitalar. E aí ele vai com uma série de medicamentos, muitos dos quais eu já falei. Então ele vai para casa tomando o AS, ele vai para casa tomando o clopidogrel, às vezes por até um ano, após o tratamento, seja feita angioplastia, não sendo feita angioplastia, de qualquer maneira, tendo uma síndrome coronariana aguda, esse paciente vai usar o clopidogrel até pelo menos um ano, vai usar beta-bloqueador, vai usar IECA, vai usar estatina, e a única coisa que ele não vai utilizar são os anticoagulantes, né? A enoxaparina, aquela injeção no subcutâneo, dada principalmente no abdômen, ela é utilizada só na fase de internação hospitalar, só na fase que o paciente precisa de internação, habitualmente entre 5 e 8 dias é o período que esses pacientes permanecem no hospital. A partir daí, ele vai seguir para casa só com os antiplaquetários, AS clopidogrel ou AS, qualquer outro daqueles que a gente citou, que são também uma opção viável, tá? E a partir daí ele vai manter acompanhamento com o cardiologista, com o clínico, para poder ver como é que foi a evolução do infarto, entrar com drogas para evitar, de repente, o desenvolvimento de insuficiência cardíaca, avaliar qual o grau de disfunção ventricular ficou, enfim, aí vai dar o segmento, controle adequado de colesterol, de glicose, de pressão, tratar fator de risco, enfim, aí vai ser o acompanhamento cardiológico habitual, visando reduzir os fatores de risco, as complicações e o acompanhamento adequado. Muito bem, pessoal. Era isso. Dúvidas sobre o tratamento, dúvidas sobre o diagnóstico, dúvidas sobre a condução dos pacientes com síndrome coronariana aguda? Vamos lá, oportunidade da gente tirar essas dúvidas, porque na próxima aula a gente já vai para... Terminamos o capítulo das doenças coronárias. Vejam a importância das doenças coronárias, né? Nós falamos 4 aulas de doença coronária, primeiro 2 aulas de doença coronária crônica e depois 2 aulas de síndrome coronariana aguda. Tudo isso é doença coronária, é muito importante, é muito prevalente, é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, então nós temos que estar bastante familiarizados com as doenças coronarianas para que a gente possa tratar adequadamente e evitar complicações dessa importante doença, que é do cardiologista, mas é do emergencista, do intensivista, do clínico, é de todo mundo que trabalha com urgência, emergência e acompanha esses pacientes. Dúvida? Não? Tudo certo? Muito bem, todo mundo calado. Então, se não tem nenhuma dúvida, nós terminamos aqui. Na próxima aula, a gente vai falar de febre reumática, uma aula levinha, tranquila, bacana. Essas são um pouco mais pesadas, mas febre reumática é gostoso. Na próxima aula, a gente conversa. Beleza? Boa semana para vocês, um abraço, até a próxima.